Estamos entrando ao vivo aqui no Instagram da Fritz Dober. Vou dividir o olhar um pouco aqui com o computador para ver se está tudo certo. Estamos ao vivo. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Ai, que gostoso estar com vocês aqui mais uma noite. Como eu disse, estou dividindo o olhar porque estou de olho aqui no computador. E eu já vou chamar a nossa convidada mais que especial. Hoje estou super ansiosa. Vamos ver aqui. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Ai, ela já chegou. Boa Maria noite. Tereza, boa noite. Boa noite. Um prazer te ver A sua aqui. câmera está ao contrário. Acho que está com a Ai, câmera traseira, não está com a câmera peraí. frontal. Ah, Nós mas eu estamos vendo suas canetas. estou aqui. Ah, agora sim! Boa noite! Boa noite. Que Ah, eu coisa acho que eu vou ter que boa. fazer uma alteração aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Viu? Cheguei a tempo. Ah, Tudo tranquilo. chegou a tempo, tranquila. Uhum. Bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Instagram da Fritz para falar sobre música, sobre o piano, sobre o seu trabalho. Ai, muito obrigada. Está sendo um grande prazer assim, participar desse bate-papo com você. Você sabe que a gente se conhece há tantos anos, né? E o carinho é mútuo, né? Então, que bom. Obrigada. Pessoal, a live conta com a participação de vocês. Então, quem quiser enviar pergunta, se tiver alguma curiosidade, se quiser saber alguma coisa em especial sobre o trabalho da Maria Tereza, por favor, fiquem à vontade. Podem ir enviando perguntas para a gente. Eu vou anotando aqui durante a live e a gente vai conversando sobre esses assuntos, tá bom? Então, pode deixar aqui para gente nos comentários. E eu queria pedir para você começar contando como foi o início da sua trajetória. Tem muita gente que te conhece, mas muita gente também que ainda não teve a oportunidade de conhecer o seu trabalho. Eu queria que você começasse lá do início, porque aqui no Instagram da Fritz a gente tem muita gente que está iniciando os estudos no instrumento, muita gente que dá aula de música, que é professor de cidades aí do interior do nosso Brasil e não teve tanto contato assim. Então, conta um pouquinho pra gente como foi que você começou, como entrou o piano na sua vida. Olha, bom, primeiramente, assim, boa noite a vocês que estão aqui e é com muita alegria que a gente consegue dividir esse assunto musical, né? A gente, na verdade, assim, a gente conta da nossa experiência, mas todas as etapas da minha vida eu sempre tive muita ajuda. E a grande ajuda, eu acho que além dos meus professores, meus divinos professores, mestres, aqueles que eram fixos, né, semanais, aqueles que eu tive prazer de conhecer em masterclasses, e grandes pianistas também que eu pude conversar, não só aqui no Brasil, mas fora. Então, todas essas pessoas elas acabam interferindo assim de forma muito positiva na gente, né? E os alunos são assim um aprendizado. Eu falo para eles sempre, eu falo, olha, vocês acham que estão aprendendo, mas eu aprendo muito mais, porque eu acho que é uma dádiva assim a gente ter esse contato que nos realimenta, né? E também nos deixa muito a par do gosto musical daquela pessoa que tem décadas a menos do que você. Então, você tem um contato, assim, muito real, né, das coisas. Eu gosto muito de conversar, sempre pergunto para o aluno como é que foi sua semana, né? Porque tem muita coisa que interfere, né? Então, na verdade, eu acho que eu nasci muito privilegiada, porque a minha mãe era professora
formada pelo Conservatório Brasileiro de Música. Ela foi discípula da primeira mulher do Francisco Mignone, da Lide Mignone, que era uma grande educadora. Então, ela fez graduação, depois fez uma pós-graduação em educação musical, e minha mãe também era formada em acordeon, em piano e acordeon, né? E minha mãe, eu não sou do Rio de Janeiro, aqui da Zona Sul, eu sou de Nova Iguaçu, que é um subúrbio do Rio, né? Então, é aquele famoso perto longe, né? Que a gente pega muito trânsito e tal. Eu já não moro lá há muitas décadas, mas assim, é aquela coisa, a gente sai do subúrbio, mas o subúrbio não sai de você. Então, eu tenho muito carinho por lá. E, e minha mãe, minha avó, né, sempre quis que os filhos estudassem. O meu tio se formou médico e minha mãe se formou professora de música. E aí ela resolveu sugerir à minha mãe, que tinha um terreno atrás da casa que eles moravam. Ela falou, por que você não faz uma escola aqui? Vê o que acontece, né? Porque ela trabalhava vindo aqui para a Cinelândia, vindo para o conservatório, ela sempre trabalhava muito, né? E ela começou a dar aulas, mas ela não tinha uma sede lá em Nova Iguaçu. Aí minha avó comprou o terreno, tudo assim, com muito sacrifício, né? Essas coisas muito suadas, né? E aí minha mãe fez uma escola que simplesmente durou 47 anos em Nova Uou! Iguaçu. Que ela formou muita gente lá. Inclusive, eu recebi um e-mail esta semana de uma ex-aluna falando assim, que bom que eu reencontrei você, porque eu quero assistir seus concertos, porque eu fui aluna lá da academia e tal, né? Então, eu nasci numa casa que os fundos da casa se comunicavam com os fundos da escola. Então, eu já nasci ouvindo música, né? E a minha mãe nunca foi uma pessoa, uma concertista. Ela dizia, né, para mim, você é a pianista concertista e eu sou a professora e sempre gostei muito de fazer isso, né? E na época que eu nasci, foi a época áurea do acordeon com Mário Mascarenhas, né? Então minha mãe foi assistente dele. Então ela depois continuou dando aula lá na escola dela. E ela disse que estava com uma barriga já imensa para me ter e dando aula de acordeon direto. Então, eu nasci naquele meio musical e, e teve um carnaval de 1963 que teve um grande sucesso, né? Que era o Olha a Cabeleira do Zezé, né? Que era uma marchinha, né? Aquelas marchinhas bem humoradas, assim, satíricas, né? De carnaval. E meu pai me levou num baile quando eu tinha 1 ano e meio, baile infantil. Eu fiquei apaixonada por carnaval, louca, né? Eu adoro até hoje. E eu gosto do carnaval de rua, mas aqui no Rio tá impossível, tá cheio demais. Então, assim, eu um dia subi no piano, que a minha mãe tinha um piano em casa, um piano de cauda, e eu toquei o Olha a Cabeleira do Zezé. Então, eu tinha 2 anos. E fui no carnaval de 63, eu sou de outubro, né? Então, Olha aí só. ficou todo mundo assim meio espantado e sempre fui filha única. E aí ficou aquela expectativa assim das pessoas mais próximas, falando assim, leva na televisão, que é criança prodígio, né? Ai, faz isso, faz aquilo. Aí meu pai falou, não vai levar em lugar nenhum, ela vai estudar, vai. Se ela for para televisão ou para qualquer outro lugar, é ela que escolheu, ela que traçou o caminho, não tem nada disso, né? Então cortou logo. Então eu estudei na escola da minha mãe, mas eu não tinha nenhum privilégio. Assim, pelo contrário, assim, né? Eu tinha que fazer bem, né? Não para dar o exemplo, mas para eu também não me envergonhar de ficar, sabe, matando aula na escola da minha mãe, fazendo bobagem na escola da minha mãe, era demais também. Então eu fiz o A curso escola da técnico. sua mãe, desculpa, a escola da sua mãe não era um conservatório, era uma escola de música, ou ela tinha esse título de conservatório? Não, ela era um departamento do Conservatório Brasileiro de Música.
porque o conservatório sempre teve convênios, né, espalhados pelo Brasil todo. E minha mãe, como era ex-aluna, ela abriu uma escola, mas era o conservatório que emitia os diplomas e tudo, né? Então eu fiz o curso completo, técnico lá. E com 17 anos, assim, eu fiz prova para o bacharelado. Porque é incrível, assim, mas na escola que eu estudei, só eu fiz música. Naquela escola com milhares de alunos, né? E aí fica aquela coisa, vai morrer de fome, não sei o quê. Aí eu falava assim, você sabe, eu nem ligava. E eu dizia para minha mãe sempre que eu não queria herdar a escola, eu queria tocar, eu queria ir para o palco, né? Então eu ajudei bastante ela na escola, mas eu ajudava com dança, porque eu era formada em dança também. Então eu dava aula de balé e fazia as duas coisas juntas, né? Então, e entrei muito cedo para a faculdade de música, com 17 anos, né? E eram 5 anos de bacharelado, hoje em dia são 4. E morando em Nova Iguaçu e vindo, né? Então era uma coisa de louco, assim, era um cansaço absurdo. E fui muito bem orientada. Todos os meus professores assim foram maravilhosos. E um deles, eu estudei com a Ana Carolina Pereira da Silva, com Heitora Limonda, com Miguel Proença, Jacques Klein, com a Miriam Dausberg, os que eu estudei fora do Brasil depois também, o Arthur Lowe, o Daniel Shapiro, masterclass com várias pessoas, o Dorensky, eu fiz uma masterclass com ele. Então, assim, eu tive uma formação muito boa e eu sempre fui muito organizada no meu estudo. Nas minhas coisas, às vezes, eu não sou muito, não, mas no meu estudo eu sou. Eu sei, eu sei me organizar, né? Então, eu aprendi a estudar. E aí eu fiz o curso, a graduação de piano, mas eu me interessei logo em fazer acompanhamento, música de câmara, tinha muita curiosidade, né? De repente eu saí de uma academia que tinha basicamente piano, violão, teoria, flauta doce. Aí eu entrei para um bacharelado que tinha violino, violoncelo, contrabaixo, clarinete, tuba, eufônio, tinha tudo, né? Trombone. Então eu queria tocar com todo mundo, porque para mim aquilo ali era uma novidade. E aí, talvez por isso a minha leitura tenha ficado boa, porque eu treinei muito, assim. Eu era muito destemida também, né? Para a gente ter uma leitura razoável, tem que ter um pouquinho menos de medo, como as pessoas dizem, tem que se jogar um pouco. Então, eu toquei muito e só fui fazer meu mestrado depois, né? Me formei em 82, né? Entrei em 78. Formei em 82. E o mestrado eu só fui fazer em 90, quando eu ganhei uma bolsa para estudar. Eu já tinha tido 2 propostas para estudar fora, mas elas não eram daquele jeito que eu achava que ia dar certo para mim. Entendeu? Apesar da toda a juventude que a gente passa, da ansiedade, tudo que a gente tem, quer fazer tudo, certas coisas eu pensava assim, será que é isso mesmo que eu quero? E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu fui com bolsa, eu fui com condições de estudar, né? Eu falei assim, não posso ir com a bolsa da faculdade se eu não tiver dinheiro para viver. Senão eu vou ter que trabalhar mais do que eu trabalho aqui, né? Para poder... E aí eu vou, na verdade, para fazer o que eu faço aqui, que é estudar, tocar e trabalhar. E eu queria, assim, ter um momento, né? Então, quando eu vi essas condições, assim, ideais, e eu fui. E aí, quando eu voltei, é óbvio que a gente volta com o título, né? As pessoas valorizam, né? Mas, na verdade, eu acho que a vivência de você morar fora é muito importante para você, né? Os outros, assim, a minha referência do que os outros acham, eu respeito, mas a minha referência tem que ser boa para mim, entendeu? Então, eu fui com bons professores, para uma boa escola, em boas condições, né? E eu voltei
E aí depois eu fiz o doutorado, em 2016, que eu terminei o doutorado. Então, assim, eu fico muito atenta ao que acontece. E aí eu acho que eu tenho sorte, né? Eu me sinto privilegiada com os momentos. E eu acho que eu tenho um bom sexto sentido, assim, de ir atrás das coisas que eu acredito, né? Assim, eu acredito no que eu faço e eu estudo muito. Eu me dedico muito. Assim, não, a minha vida não é o piano, mas o piano está comigo o tempo todo, entendeu? Eu tenho uma dependência sonora com aquilo. Eu tenho dois filhos maravilhosos, né? Uma filha e um filho, e eles já são adultos, já cada um tem sua profissão. Então, minha vida não é só o piano. Tem essa família minha, eu gosto da minha casa, eu gosto dos meus amigos, mas assim, a gente sabe que quando a gente escolhe uma carreira de músico, principalmente na juventude, né? Vai passar o fim de semana em tal lugar. Eu falava, posso, não posso, eu tenho que estudar. Mas que coisa, estuda na segunda. Eu falei, não, segunda já tem que estar pronto. Eu tenho que estudar sábado e domingo. Entendeu? Porque eu que vou passar o vexame se eu não estudar. Então, eu sou muito cri-cri, assim, eu comigo. E eu também procuro, não é ser exigente com o aluno, mas eu procuro que o aluno entenda que ele precisa ser exigente com ele. Não sou eu que vou ordenar a vida dele, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim. Tem dias que eu não consigo estudar, mas eu procuro ficar longe do piano pouco tempo, entendeu? E quando eu fico por opção. Falo assim, eu voltei agora de Portugal, fiz, gravei 17 músicas, né, em 3 sessões. Então foi assim, um dia de gravar, um dia de descansar. Eu falei tudo, eu quero chegar, ter um dia de folga. O dia que eu chegar é o dia de folga e o dia seguinte também é o dia de folga. No outro dia eu começo a gravar, tenho um dia de folga, depois tenho outro gravando, um de folga e outro gravando. E depois eu fiquei 4 dias em Lisboa só passeando. Aí voltei, aí voltei, organizei as minhas coisas, mas esperei um pouco para voltar a estudar. Porque antes da viagem, eu estava assim, né? De estudar, né? Direto. Eu falei, agora eu tenho que começar a refazer meu estudo e tal. Então, assim, eu sempre estou muito atenta a isso, né? Graças a Deus, eu nunca tive nenhuma tendinite, nada. Então, o balé também ajudou muito a questão postural, né? E assim, o que me alimenta é o conhecimento. Assim, eu acho que o palco, para mim, que eu adoro, adoro um palquinho, eu sempre falo, adoro um palco. Mas é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Porque fora dele não tem glamour, não. Não tem glamour, não. Tem. Sim. É. E um estudo, para mim, tem que ser muito consciente. Que daqui a 10 anos, se eu pegar na música de novo, eu vou me lembrar qual foi a minha concepção, entendeu? Eu gosto de ter uma coisa bem pensada. E aí você aprende para a vida toda, né? Assim que a gente faz repertório, né? Eu com essa idade, eu tenho um monte de coisa que eu já toquei. Então, se fosse, se fosse tudo assim meio no improviso, como que você resgata isso, né? Isso que eu fico pensando. Então, enfim, é uma. Eu acho que é uma rotina que te impõe, assim, que você gosta porque você quer estar em forma, né? A gente tem que estar em forma. Acho que é isso. E essa rotina para você, ela é independente da quantidade de tempos. Isso é algo que todos os alunos vêm perguntar. Durante live já veio isso. Ai, quantas horas eu tenho que estudar por dia? É,
essa rotina que você quer dizer na sua vida, ela é independente do tempo que você fica debruçada no piano, correto? Sim, sim, porque eu tenho outras coisas que envolvem música também, né? Que são, sou professora da Unirio, eu sou orientadora, né? Tenho 2 orientandos, eu sou coordenadora do bacharelado também. Então, eu tenho algumas coisas além de tocar. E tem minha vida, né? Então, eu procuro, assim, por exemplo, tem gente que fala meia hora. Meia hora, para mim, eu já vou pensando assim, eu vou resolver o final daquela música ali que não tá bom, entendeu? Então, meia hora para mim rende. E aí, às vezes, eu tenho um tempo de manhã e um tempo de noite. Como eu moro em casa, eu não tenho esse problema de apartamento que muita gente tem, né? Então, eu consigo, né? Eu estudo um pouquinho de dia, estudo um pouquinho de noite, mas quanto mais tempo constante você tem, que seja menos tempo e mais constante do que você ficar uma semana sem tocar e tocar um dia inteiro. Isso não é nem bom para a saúde física da gente, né? Eu acho que Sim. é. E uma coisa que eu falo é estudar próximo à aula que você acabou de ter. Não estudar próximo à aula que você vai ter. Vai ter. Sim. Acabou de ter a aula, você fala assim, tem que ir pro piano o mais rápido possível para me lembrar o que O que falaram foi para mim. falado. E não simplesmente passar o tempo, aí quando estiver perto da próxima aula, você vai lembrar. Não vai dar certo. Não. Isso é coisa básica. É uma armadilha que a maioria acaba caindo, né? Todo mundo vai, ai, porque eu tenho aula amanhã, eu tenho que fazer alguma coisa. E é o inverso, é o contrário. Eu acredito muito nessa urgência de você conferir sozinho o que você ouviu, entendeu? E para mim isso é uma coisa urgente. E também outra coisa no estudo você toca a mesma coisa assim 10 vezes e na 11ª você acerta. Aí você fala, ai, que bom, acertei. Aí para de tocar. Aí chega na hora da apresentação, qual você acha que você vai tocar? Aí você acertou uma vez. Não, você treinou 10 vezes errado e acertou uma. Qual a probabilidade de você tocar o errado na hora da apresentação? Então, assim, Muito maior. você descobriu a pólvora, fica um pouquinho ali, não abandona, né? Então, resolveu aquele problema, faz algumas vezes também, porque a memória física da gente, ela na cabeça tudo bem, mas a mão tem que responder e ela tem que ser treinada. Não pode ser uma coisa assim, acertei, oba, fecha o piano e vai embora. Não dá certo. De jeito nenhum. Ainda voltando um pouquinho com relação à graduação, mestrado e doutorado, quando eu estava no ambiente acadêmico, a gente sentia muita urgência em engatar uma coisa na outra. Ai, terminei a graduação, já vou para o mestrado, já vou para o doutorado. No seu caso, foi diferente. Quais as vantagens que você vê em ter esses períodos de respiro entre uma titulação e outra? O que você vê de fatores bons para diminuir um pouco essa nossa ansiedade, né, dessa juventude, que às vezes quer terminar uma coisa e já emendar na outra, mas eu sinto que às vezes a gente não tem o preparo psicológico necessário para aguentar as diferenças que cada titulação exige, assim, preparo mesmo para Sim. estar e enfrentar aquilo. Quais as vantagens que você vê em ter esses períodos? Para mim foi uma coisa que aconteceu no final do meu bacharelado, eu já estava tocando muito música de câmara, acompanhando muita gente, muitos concursos, assim, eu fui contratada de vários concursos, eu tinha 20 e poucos anos, mas eu gostava, né? Então, e eu
conseguia sobreviver daquilo, não tinha emprego fixo nenhum. E aí eu fiquei no auge dessa roda viva, assim, né? E aí teve uma pós-graduação em acompanhamento na Unirio, acompanhamento para cantor, que ela acabou não dando certo. Isso foi nos anos 80. Eu entrei, eu fiz a prova e entrei. Mas aí teve um problema, alguns problemas de logística que a gente não conseguiu terminar. Então, apesar de ter excelentes professores, mas eu acho que teve um problema de convênio com outros professores, né? E aí aquilo estacionou, assim, no meio do caminho. E aí eu fiquei pensando, assim, que eu queria fazer um mestrado em acompanhamento, aí música de câmara, eu fiquei pensando. Mas no final das contas eu fiz um mestrado em performance, que foi aqui no Brasil, eu acho que tem agora em alguns lugares já, mas é um mestrado muito prático de você tocar em performance e pedagogia. Então eu escrevi vários trabalhos, mas eu não fiz uma tese. Então aí quando apareceu uma coisa que eu falei, nossa, isso aqui eu acho que eu vou gostar de fazer. E, e muito bem indicado, porque foi um professor americano, violinista, grande violinista, o Leopoldo Lafosse, que fez, assim, tocou muito aqui no Brasil e se casou com uma brasileira. Então, quando ele me viu tocar, que eu toquei com ele num desses festivais, o primeiro festival que eu dei aula, acho que foi em 86, se não me engano, eu toquei com ele. E ele perguntou para mim, onde você fez o seu mestrado? Eu falei, eu não tenho mestrado. Ele falou, não, tem que fazer. Você tem que fazer. Então, ele abriu muito as portas. Ele era da Universidade de Iowa. Então, ele abriu as portas. Ele falou, manda seu material. Tinha que mandar vídeo naquela época. Tinha que, né, fazer teste em inglês. Tudo aquilo. Ser aceito e tal. E aí, eu acabei indo e acabei ficando numa situação boa, porque eu também tive uma bolsa de ajuda lá, né? Então, assim, eu meio que esperava a coisa vir de um jeito que fosse mais proveitoso para mim. Então, eu não tive muita pressa. Vou fazer, vou fazer. E quando eu entrei para a Unirio, todo mundo, você tem que fazer seu doutorado. E eu pensava. Aí veio o projeto, eu fiz a prova do doutorado, passei com um projeto sobre a Carolina Cardoso de Menezes, que também é uma figura que eu sou apaixonada pela Carolina. A tese, inclusive, está disponível, tá? No repositório da Unirio. Carolina Qual que é o Cardoso, título da tese? Carolina Cardoso de Menezes, a Pianeira. Então, eu passei para o mestrado em 2013, e aí em 2014 eu me inscrevi no projeto para tocar integral do Ernesto Nazareno. Aí eu ganhei o projeto também para gravar. Aí eu fiquei fazendo o doutorado e as gravações do Nazaré ao mesmo tempo. Tanto que eu lancei o Nazaré em 2016 e defendi minha tese, lancei em março e defendi minha tese em dezembro. Quase enlouqueci, né? Mas aí foi assim, eu só fiz o doutorado quando eu vi que tinha um assunto que eu estava apaixonada para escrever, entendeu? Porque na academia, por exemplo, a caixa da gravação integral do Nazaré, ela não se encaixa academicamente para você fazer um doutorado. Você tem que ter um recorte de alguma coisa. Eu pensei em trocar na época, mas aí depois eu falei, gente, deixa eu gravar o Nazaré e depois. E a Carolina, eu tenho um monte de informação sobre ela, que é só organizar, entendeu? E foi assim que eu quase enlouqueci, mas eu sobrevivi. Depois. Hum. Então, a vantagem que eu te digo é que eu tive tempo de fazer uma escolha que foi muito boa para mim. Todas essas escolhas do mestrado, né?
sim, condições boas, tive professores muito bons, então foi bom, porque na verdade, eu estava casada com o pai dos meus filhos quando eu fui para os Estados Unidos, né? Então também tinha que ter uma coisa ali em comum com ele, né? Que é família, respeito e tal. E então foi tudo se encaixando, entendeu? Aí eu fui num momento propício também, né? E, enfim, eu acho que a ansiedade, ela estraga tudo, porque a ansiedade é o que vai acontecer. O que vai acontecer você não sabe. Você pode projetar, né? Eu acho que a gente projeta, vou fazer isso, mas você não pode querer viver uma coisa que não é agora. O agora é agora. Então, essa urgência que a gente às vezes tem que contar até 10 para ver se realmente ela é urgente. Se realmente vale a pena, né, se debruçar sobre aquilo. Porque entre a graduação e o mestrado há uma grande diferença, né? Você vai se debruçar sobre um tema no mestrado ali por 2 anos, às vezes 3, e no doutorado isso leva de 4 a 6 anos, né? Em que você vai se debruçar sobre aquele tema, Sim, esmiuçar, ler muita coisa, pesquisar muita coisa. E é aí que eu falo que às vezes a gente nessa ansiedade e falta de preparo psicológico, né? Acaba sim, desistindo do mestrado, inicia e acaba não conseguindo concluir, ou acaba mudando a tese ali no meio do percurso, porque não era bem o que a gente queria. É exatamente. interessante essa sua contribuição e visão para a gente. E uma outra coisa que eu queria saber, na sua trajetória você comentou que você teve contato com diversos professores de piano. E aí, o que que você acha que contribui o fato da gente estudar com diferentes professores, participar de masterclass? Mais para frente, agora, eu vou te fazer uma pergunta com relação ao projeto de extensão da Unirio. O que que contribui essa diversidade, né? Ter contato com outros professores e não ficar sempre por vários anos com um só. Eu acho que a vida da gente, ela se constrói de ciclos, né? Eu acredito nisso. São ciclos que você tem que ficar atento quando eles fecham, quando eles recomeçam, né? Então, são coisas que você tem que estar atento para perceber. E assim, eu tive professores na hora certa, no momento certo, e eu acho que você participar dessas masterclasses acaba sendo um enfrentamento que você sai da sua zona de conforto. O seu professor conhece você. Então, ou você já tem já está acostumado com o que ele faz, seja como ele te trata. Você se acostuma, né? Você tem aquele modus operandi ali, né? Com aquela pessoa. Aí você pega um professor que você vai tocar uma vez para ele. Ele não sabe de você, ele às vezes sabe seu nome, sabe o curso que você está fazendo, sabe quem é o seu professor, mas ele não sabe da sua história. E também, às vezes, você não está com aquela peça prontinha, né? Então, você tem que. É um enfrentamento, como o palco é. Mas não pode ser uma coisa sofrida, senão você não toca nada. Tem que ser uma coisa que você se dispõe a fazer, né? É como concurso de jovens instrumentistas, né? O próprio concerto. Você tem que se disponibilizar internamente, não só seu horário, mas assim, é uma disposição que você tem que ter de enfrentar, né? Porque um concerto que você vai tocar, uma masterclass que você vai fazer, não é assim, olha, eu vou ali escovar meu dente e já volto. Não é, né? Eu vou ali tocar, que tem todo um planejamento, né? Tem toda uma expectativa minha, inclusive, né? Então eu tenho que me preparar para isso. Eu já tive vários alunos que tocavam super bem, mas que
não rendiam em concurso, porque a comparação não era bom, não fazia bem. Outros já tinham uma facilidade tremenda, assim, não tinha problema nenhum. Às vezes errava, fazia as coisas e terminava assim. Então, assim, cada pessoa é de um jeito. Mas todas essas experiências que você tem, é só se você ligar o celular para se gravar, é como se tivesse um estranho ali na sala, né? Não conheço ninguém que ligue o celular e grave de primeiro. Todo mundo fala, demorei horas para gravar isso. Pode nem demorar muito, mas é sempre aquela coisa, tem ali algo a mais, né? E uma pessoa ouvindo você, você já se comporta de outro jeito, né? Então, eu acho que é mais uma chance que você tem de se expor, se você gosta disso, né? Eu acho que tem professores que são mais delicados, tem professores que não que têm uma pedagogia melhor, tem outros que vão falar sabe, vão falar tá ruim, tá bom, é isso, é aquilo. Mas se você está lá, é porque você se disponibilizou para ouvir. É que nem é o médico. O médico vai falar, olha, seus exames estão horríveis. Não adianta o médico falar, olha, tá ótimo. Senão, se tiver ótimo, você não vai fazer a masterclass. Tá ótimo, mas pode ficar melhor. A gente sempre acha que pode ficar melhor, né? Então, eu acho que tem que ter essa consciência de saber ouvir, né? E muitas vezes não é o que você quer ouvir, né? Sim. Não é. Nem o médico. Você não quer ouvir o que ele tem para falar, mas ele vai falar para você. Então, acho que tem uma relação ali de enfrentamento, sabe? E a gente tem que Para achar. crescimento próprio, né? Também não pode levar para um lado assim, ó, acabou meu mundo, eu Não não é toco pessoal. bem, porque tem esses extremos também, né? A pessoa toca e traumatiza. Porque não é pessoal. Veja bem. Concurso, masterclass, é o momento. Você não está julgando a pessoa. Aquela pessoa para estar ali, ela já toca bem. Você está entendendo? O negócio naquele momento, ela está num bom dia? Porque a gente tem bom dia, a gente tem um dia mais ou menos, a gente tem um dia que a gente está disperso, então a gente é humano. Então marca um concerto no dia que você tem uma enxaqueca horrorosa. Tá lá o público todinho. Aí você vai chegar e falar, olha, gente, eu estou com enxaqueca e eu não vou tocar tão bem. Pode. Na masterclass também, fulano, você vai lá e toca. Pronto. Aí, se tiver chance, você pode falar, olha, a peça é muito nova para mim, mas assim, só se tiver chance, né? Porque tem uma hierarquia nessas coisas, né? Que a gente tem que lembrar, né? A gente obedece, né? Eu compreendo desse jeito. Agora, indo um pouquinho pro piano, como que você definiria o piano na sua vida? Se é Ah, que o você piano, define. piano eu vivo em torno dele. Algumas vezes eu estou tocando nele, estou esperando para tocar nele, estou descansando dele, estou mandando afinar ele, estou mudando ele de lugar, estou preparando minhas horas de estudo. É em torno do piano. Até as férias, você fala assim, posso tirar férias dele? Posso. Então, vou tirar, com prazer. Entendeu? O piano para mim é assim, eu não vivo para ele, mas eu vivo em torno dele. Ele está Ao redor. aqui, está perto, entendeu? É assim. E ele é uma parte muitíssimo importante da minha vida, até porque ele é meu ganha-pão. Então, muito importante. Muito. Eu gosto. Dá para ver.
Eu queria que você comentasse um pouquinho para o pessoal com relação a diferenças para você, Maria Tereza, quando você tem que tocar em um piano digital, diferenças de um piano acústico vertical e um piano acústico de cauda. Eu, sendo sincera, por muito tempo, eu achava que era frescura. É frescura de pianista, a diferença do digital para o de armário, imagina. Não sei, até ter os dois e estudar no digital e no vertical e intercalando. E eu sinto muita diferença hoje em dia em fazer no vertical acústico e no de cauda acústico. Percebo diferença no som, no toque. Para você, Maria Tereza, o que você sente de diferenças quando você tem que tocar a mesma peça nesses três instrumentos? Bom, o piano, o teclado, eu não tenho, né? Eu tive um pouco tempo, quando eu tinha um estúdio em casa, mas assim, eu estudei nele algumas vezes, sabe? Porque às vezes o afinador estava lá afinando para uma gravação que eu ia fazer, então eu estudava na outra sala no teclado. Já tive que fazer concerto com teclado, né? Mas é uma coisa um pouco incômoda para mim, porque o teclado, como ele é digital, você tem um trato gestual um pouco diferente, porque você encosta nele, ele toca. E num piano acústico, você tem uma liberdade maior de passar a mão nas teclas, que ele não, ele tem que ter um caminho para ele soar, né? Porque ele tem todo aquele mecanismo do martelo que bate na corda, que vem um abafador, não sei o quê. Então, existe um trabalho ali. E o teclado, ele é muito rápido o retorno de som dele. Então, isso, às vezes, em peças muito virtuosísticas, eu acho difícil, porque a mão fica próxima, né? A minha mão não é muito grande, então eu fico com a mão próxima, e aí eu sinto que esbarra mais, porque a tecla fica muito próxima. Então, sempre que as poucas vezes que eu pedia para chegar um pouco antes e me acostumar um pouco com esse toque, sabe? O piano de armário, que eu acho que ele nem sempre tem os baixos poderosos, né? Que ele tem uma caixa menor, né? E também o caminho da tecla é diferente, porque você afasta, né? As cordas ficam assim, né? Então, e o piano de cauda, apesar do pedal ser mais raso, geralmente o pedal dos pianos de armário são mais profundos, né? Porque a maquinária, quando sobe, quando desce, eu acho que ela tem mais expansão de som também, entendeu? E os baixos conseguem ter mais ressonância. Eu sinto, principalmente essa. Você consegue, de repente, sentir que tem mais homogeneidade, assim, nas próprias teclas, que você passa a mão assim, né? Então, eu acho que são propostas diferentes, né? Eu agora, por exemplo, eu tô me desfazendo do de armário, eu quero ficar só com esse aqui, porque não tem muito lugar para eles ficarem juntos assim. Se eu tivesse uma sala maior, eu faria uma sala com 2 pianos, né, para poder estudar repertório. Mas aqui vai ficar muito apertado. Então, eu quero que ele vá para boas mãos de outra pessoa. Pra... porque o instrumento tem que ser tocado, né? A partir do momento que você deixa ele de lado, Não ele faz fica meio. sentido tê-lo ali. Então, eu acho que Eu achei basicamente. muito interessante essa sua visão e essa contribuição, você comentando, né, dessa diferença do teclado, do piano de armário, como a gente sente a resposta no piano acústico. Eu sinto principalmente aquele trabalho de timbre que você comenta tanto, né, de timbrar a nota,
é sim, muito diferente. Para quem estuda muito no piano digital, quando você vai para esse universo acústico, tem muitos recursos que ainda você não sabe fazer, o que você comentou, você precisa aprender a fazer o gesto para que aquele som seja produzido. Algo que no sim, digital não dá para fazer tanto, porque eu sinto até dificuldade em fazer pianos e fortes, assim, as variações de dinâmica no é. digital. É limitado. O pedal também é uma coisa limitada, porque o pedal do piano acústico, você realmente, você sente que ele tem uma ressonância que ajuda, né? E o piano de armário não tem um na corda. O na corda do piano de armário é fake. A gente sabe, né? Porque desce assim uma flanela, assim, feito um feltro, né? Que abafa o som. E no piano de cauda você tem um pedal esquerdo porque tem um movimento assim, né? Lateral para que o martelo não pegue direto nas cordas, pegue um pouquinho assim na beira. Né? Porque antigamente, né, os pianos tinham 3 cordas. Então, uma corda ficou chamado disso porque fazia esse movimento e o martelo tocava numa corda só. Só que os pianos mais modernos passaram a ter os bordões, né? Que são essas cordas grossas do grave. Então, esse nome na corda não é muito, mas ficou na corda. Você, inclusive, em algumas peças de Schubert, Beethoven, tem duas cordas, que eram que era um recurso que pegava 2 cordas em vez de uma na corda e 2 cordas. E depois eles botam tré-corda, ou seja, tira aquele pedal, que é para soar as 3, né? Em algumas partituras você repara que tem isso. É. Olha que interessante, que legal. Ah. Estou olhando a minha cola de perguntas aqui. Pessoal, se quiser perguntar, comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Participando aqui com a gente da live. Hum, eu queria que você comentasse com a gente sobre o projeto de extensão da Unirio, do qual você faz parte, junto com as professoras Assim, Érica Ribeiro e Lúcia Barrenechea. É assim o nome? isso. Não, Barrenechea. Barrenetinha. Comentasse sobre o projeto, como ele funciona, quem pode participar, porque acho que é de interesse de muita gente que está aqui com a gente na live. Sim, sim, o projeto surgiu em 2013. Eu não fiz parte do início. Nós tínhamos o professor Ronald Silveira, que hoje é diretor da Escola de Música da UFRJ, e ele passou para lá, para a Unirio, no mesmo concurso que eu. Então, ele entrou um pouco depois e ele, junto com a Lúcia, eles pensaram em fazer um projeto que pudesse ser aberto para outras pessoas, né? Que não eram da Unirio, né? Que não fossem da Unirio. Justamente para eles semanalmente terem um encontro e ver pessoas tocando fora do meio acadêmico, né? Uma pessoa, às vezes, que não tem professor ou que é de uma academia, mas que não tem oportunidade de trabalhar em conjunto. Então, todo o projeto é uma vez por semana em formato de masterclass. E durante muitos anos ele foi temático. Tipo, por exemplo, esse semestre vamos fazer música de compositoras mulheres. Então, cada um que estava participando tinha que estudar e apresentar. E sempre tem convidados. E nesse passar dos anos, o que, que aconteceu? O professor Ronald saiu, Lúcia continuou com o projeto, e entrou a professora Érica com a Marina Spoladori. Então, a Lúcia convidou as duas para fazerem parte. E eu, como eu estava fazendo doutorado, eu estava super cheia de coisas. Quando foi em 2020, antes de saber da pandemia, eu falei, eu vou entrar, Lúcia. E aí a Marina depois saiu para fazer o doutorado. Marina ainda não voltou, porque ela ainda está de licença.
E aí, desde 2020 que eu estou com elas, e aí esse formato ficou online, e a gente tem, agora a gente está online também, mas com algumas masterclasses presenciais, assim. Então, a gente não consegue fazer tudo online, porque senão a gente ia ter que dispensar muita gente do Brasil inteiro que participa, né? Como você participou, né? Então, quer dizer, e é gratuito, o único compromisso é estar com a gente lá toda semana, e pode ser executante, pode participar como ouvinte, né? Na verdade, assim, os ouvintes, eles se sentem acolhidos, porque a gente trabalha com muito bom humor, com muita, assim, pensando muito nessa situação do aluno, de estar ali na berlinda, né? Então, o aluno grava o vídeo, manda, e aí a gente ouve, assiste o vídeo na aula, e depois a gente comenta, né? E a gente pede para o aluno, se possível, estar próximo do piano para poder experimentar o que a gente vai falando. E tem sido muito, muito interessante, porque a gente tem muitos alunos que fizeram parte do projeto que viraram alunos depois, que entraram para o bacharelado ou para a composição, enfim. Então, os objetivos ali são diversos. A gente tem professores que já tinham parado de tocar há muito tempo, que no final resolvem tocar alguma coisa que a gente acha ótimo. Professores, às vezes, que vivem numa cidade muito pequena, que não tem muito contato, não tem uma boa sala de concertos, é um meio cultural distante, às vezes, dos outros lugares. Então, acho que a gente consegue um movimento muito legal assim, com as pessoas, né? Então, vocês podem se inscrever quando chegar a época das inscrições. Vocês fiquem atentos no nosso Instagram, que é Piano Extensão. E, Uhum. e a inscrição é assim, é a coisa mais simples do planeta. E as aulas duram assim 1h30, às vezes 2, dependendo da demanda, né? E nós temos alguns encontros presenciais agora esse semestre. Semestre que vem eu não tenho ideia de como vai ser, porque a gente tá gostando de voltar no presencial, mas a gente está pensando também nessas pessoas que a gente tem alunos. Teve um aluno que nem morava no Brasil, tinha uma que estava na Alemanha, gente do Nordeste, tinha uma pessoa do Amapá. Então, assim, Vitória do Sul, Santa Maria, então tinha você de São Paulo. Então, assim, a gente está pensando, né? Como hoje em dia a gente tem que pensar uma coisa de cada vez, que amanhã, de amanhã a gente é a tal da ansiedade, a gente aprendeu a não ficar tão ansioso, né? Então, acho que é isso. Mas serão todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Existem alguns masterclass que acaba abrindo a inscrição exclusivamente para aquele masterclass, né? Dependendo se é um professor que vai falar sobre um assunto específico. Já teve É, alguns casos em que isso aconteceu. sim. Então, só para o pessoal que está aí, que tenha interesse, é só seguir o Instagram da Piano Extensão da Unirio, tá? Eu vou deixar no final da live, no descritivo da live, o arroba do Instagram. Para quem quiser participar, tá super convidado, fica ligadinho lá, que aí quando abrirem as inscrições para participar de todo o período, o Instagram lá, tá, eles sempre, sempre avisam como fazer a inscrição, quem pode Sim. participar, enfim, e vale muito a pena. Para quem está longe, para quem não pode estar próximo de um professor, né, não tem contato, acaba que às vezes você é o professor referência da cidade onde você está, principalmente se é uma cidade pequena. E aí você não tem com quem trocar, assim, muitas vezes. Às vezes os outros professores são alunos seus. Então é Exato. muito importante esse projeto de extensão. Eu acho incrível esse trabalho, assim, é muito motivador, muito gostoso de estar inserido e participando. A gente costuma dizer que é meio que a menina dos olhos, assim, dos projetos que a gente faz, assim, dentro da Unirio, que realmente
E os alunos vão, depois tem períodos que não podem frequentar, aí eles voltam, posso voltar? Aí já se formou e volta, entendeu? Então é muito bom isso, porque é só querer participar. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua vivência dos palcos, né? Com relação à Integral do Nazaré, você já comentou. Quem quiser acessar no Spotify da Maria Tereza Madeira, tem todos os discos lá. Quem quiser comprar a Integral do Ernesto Nazaré, o box é lindo. Olha essa capa, gente. É uma caixinha que vem com 12 CDs. Fala um pouquinho mais, Maria Tereza, pra gente desse box. Esse piano aqui foi do Ernesto Nazaré. Então, o fotógrafo tirou foto de frente, de lado e atrás. Então, o box ficou assim. E ele está no meu site, está disponível fisicamente no meu site, que é www.mariaterezamadeira.com.br. Tereza com S sem H. E dentro do box são 12 CDs, com 216 músicas. Então, realmente foi um trabalho hercúleo. São aqui, aqui é o piano aberto, na capa é o piano fechado. Isso aqui é um livreto com textos, com informações, né? E aqui são os 12 CDs. E as fotos são meio que em ordem cronológica do Nazaré. Ele criança, ele mais velho, e aí vai ele mais jovem, aqui, e aqui mais velho, e aqui mais, e vai, e vai, e vai, e vai, até chegar nessa aqui. Né? Mais dele mais velho. Então, assim, esse box tem o design do Vandrei Braga, que é o mesmo que fez o site da Chiquinha. Teve a direção musical do Marcelo Rodolfo e minha, porque eu precisei de uma pessoa, outro par de ouvidos, né? E foi gravado, assim, ganhou importantes prêmios, assim, que me deixaram muito feliz, sabe? E É foi o um projeto, Prêmio assim, Bravo, o Prêmio da Música Brasileira e também recebeu a medalha Rui Barbosa, né? Um é, destaque. e foi finalista do Prêmio Concerto também, da revista Concerto de São Paulo. Ficou entre os três, eu acho. Então, assim, deu muito prazer esse trabalho. E essa já é a segunda edição, que a primeira tinha esgotado, mas aí a Muse Records resolveu fazer uma nova leva, uma nova edição. Aí com 16 músicas, né? Que descobriram uma em 2017. Então agora tem nessa nova leva. Aproveitando, ainda falando desse trabalho com o Nazaré e emendando o assunto de rotina de estudos. Você tem uma rotina? Isso é uma coisa muito comum que vem direto. A gente às vezes até cansa um pouquinho de falar, mas no sentido Uhum. assim, todos os seus dias são iguais, todas as semanas são iguais de rotina de estudos. Como você se organizou para gravar o Nazaré? Era todo dia você sentava no piano às 8 da manhã e ficava até às 5 da tarde? Conta um pouquinho pra gente como é esse trabalho. Quando eu gravei o Nazaré, eu já estava fazendo doutorado e eu fiz uma turnê pelo Brasil com o José Botelho. Eu fiz outros concertos fora do Rio. Então, eu estudava quando podia. Só que eu tinha um caderno grande que eu colocava o meu planejamento mensal do que eu queria fazer naquele mês, porque eu pensava assim, eu tenho que gravar mais ou menos um CD por mês. Só que eu não sabia quantas caberiam pelo tempo, quantos CDs seriam. Eu tive que ir gravando para ir ver, né? Então, por exemplo, 10 músicas já não eram suficientes, eu fiz as contas, né? Mais ou menos pelos minutos, né? Conforme. Primeiro eu comecei a gravar. E aí eu gravava assim uma média de 3 vezes na semana e tinha que combinar estúdio, tinha que combinar técnico, diretor, não sei o quê, afinar piano. E aí eu gravava, mas eu tinha
um caderno que eu anotava. Essa aqui, do lado esquerdo, eu fazia o planejamento mensal e aqui por dia. Então, eu falava assim, mas eu escrevi o que eu estudava, não só o que eu gravava. Eu escrevia assim, por exemplo, 10 de maio, estudei essa daqui eu li, essa daqui não li o C da música, a terceira parte. E ficava tudo ali registrado. E aí eu resolvi não começar a gravar pelas que eu já conhecia. Resolvi pegar as que eu não conhecia. Porque como eu já tinha gravado 2 CDs nas Arenas antes, vou tentar me distanciar um pouco daquela versão que eu gravei em outra época, né? Então comecei a fazer a listinha e aí aí eu falei, agora eu já posso gravar. Então vou planejar gravar 4 músicas. Mas aí eu deixava uma na manga, e de repente gravava mais rápido. E aí eu planejava quantas horas eu queria, né? Ou quantas músicas. Mas quantas músicas, às vezes, eu me perdia. Era melhor, assim, eu ter 6 horas para gravar, e aí eu falava assim, bom, são músicas curtas, então dá para eu gravar 5 e ainda editar. O que eu gravava e já editava, eu não ficava assim, depois eu vou ouvir para escolher qual. Não, eu gravava, se desse alguma coisa errada, eu editava num pedaço e eu saía com elas prontas. Não tinha aquele negócio, depois eu ouço para ver se ficou bom. Não. Na hora, imagina fazer isso com 216, tinha condição. Eu ia enlouquecer. Daí eu ouvi coisa que eu gravei, não, via na hora, ouve. Tá bom, não tá bom? Então grava de novo. Esse pedaço, vamos melhorar. Então foi assim, 14 meses. Aí, por exemplo, teve uma semana que eu não gravei porque eu estava em turnê, mas eu estudando, né? Eu tinha que ter piano onde eu fosse para estudar. Aí teve um break de Natal e Ano Novo, eu falei, não vou estudar aqui, vou parar. Aí voltei a estudar depois do Ano Novo, tipo dia 4, assim. Parei para o Natal, mas isso já planejando. Agora eu vou fazer essa. Tá, aí tem essa aqui que é muito longa, então essa daqui vai usar o tempo de 2 curtas ou 3 curtas, né? E assim eu fui. Aí, em 14 meses eu gravei as 216. Para a Aí, preparação de, por exemplo, um concerto, né? É uma preparação diferente de uma gravação em estúdio que um pianista faz. Você pode comentar um sim. pouquinho? Eu posso comentar, inclusive, que hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estou me preparando para fazer 2 gravações no final do mês e dia 2 de junho tem concerto em Porto Alegre. Quem quiser, no Instituto Ling, dia 4 de junho, né? Então, já mandei o programa e tal. Aí, eu sempre tenho um repertório na mão, sempre estou, né, com alguma coisa preparada, né? Porque estou estudando uma coisa, mas eu relembro de outra, enfim. E alguns Nazarés ficaram mais na mão que os outros, né? E sempre assim, uma coisa que você se identifica mais. Aí, vou aproveitar isso para contar. Hoje, me ligaram de Recife para fazer parte do Festival Virtuoso que tem lá. A Ana Altino, que é também uma lutadora assim da cultura, sabe? É uma pessoa muito que faz muita coisa assim. E ela já tinha me convidado uns anos atrás para participar. Aí me ligou, me mandou um e-mail. Hoje eu vi e-mail na rua, coisa que eu não faço nunca. Parece até uma coisa. E ela falando, Tereza, ai, tô tentando falar com você porque tem um concerto dia 14 que eu queria que você viesse tocar. Aí eu falei, 14 de maio ou de junho? Ela falou, de maio. É sábado agora. Uou! Ela falou, a gente teve um problema aqui porque quem a gente convidou ficou doente. Então ela já mandou a passagem. Aí eu falei, olha, é,
Eu falei, então, eu quero ir um dia antes, né? Porque eu não faço mais essas loucuras de viajar no dia que eu topo. Assim. Não tenho mais idade para passar por atraso de avião. Então, eu vou tocar sábado, um concerto. Então, eu vou, Em o que que eu vou Recife. fazer? Ela falou, você anuncia o programa na hora. Eu falei, tá ótimo. Eu vou tocar um pouco do que eu gravei lá em Portugal, as coisas do Henrique Alves Mesquita. Vou fazer um programa bem parecido com o que eu vou fazer em Porto Alegre, né? E... Mas vou tocar umas outras coisas que eu já andei dando uma olhada e tal. Aí amanhã de manhã eu vou estudar e vou ver o que fica pronto, aí já fecho o programa para mim. Que aí eu vou ter quarta, quinta e sexta para estudar, para tocar no sábado. Então, por isso que eu falo, repertório, a maneira que você estuda, depende da demanda. Ou quando você não tem demanda, sabe? Você senta no piano e grava uma coisa que você nunca tocou. Eu fiz muito isso na quarentena, de reviver minhas sonatas de Beethoven. Tá tudo lá no meu canal. Se vocês quiserem acessar, tá tudo lá. Gravei muita coisa na quarentena. Assim, porque eu descobri que eu tinha 2 vídeos no meu canal de YouTube. Aí todo mundo, e se inscreva no meu canal. Eu falei, eu não posso falar isso, eu tenho 2 vídeos. E agora já tem um monte. Então, vocês podem acessar lá, que tem muita coisa minha no YouTube, mas o meu canal é Maria Tereza Madeira Oficial. Que tem, assim, eu tenho coisas que eu vejo, assim, tem 15 mil visualizações, 60 mil, mas não é no meu canal. Então, tem coisas que eu para lá. Então, e aí vocês vão ver que tem muita coisa que eu gravei no meu piano de armário, na quarentena. Sonata de Mozart, arranjos, eu fiz uma salada. Tem coisas Tá? de bar também, Tem lindíssimas. meu restauro de mestrado todo tá lá para ouvir, tem muita coisa. Então eu acho que assim, eu me sinto, eu tenho que estar pronta, sabe, para essas coisas, né? E, e a leitura assim ágil ajuda muito, né? Você estudar de verdade, porque aí quando você pega de volta, você já veste aquela roupa assim, né? Não é só que a gente estava discutindo até no projeto um dia lá com a Érica e com a Lúcia, que a memorização é uma coisa que ela depende da nota, de se memorizar a nota, a dinâmica, tudo que tem que ser feito, mas você tem que construir uma memória dentro de você para você se lembrar de como você se sente tocando aquilo, sabe? Assim, como que eu me preparei internamente para fazer aquela obra. Porque ninguém passa impune tocando alguma coisa. Aquilo mexe com a gente, né? Então, qual é a sensação? Eu tento me lembrar, assim, sabe? Para ter uma memória interna também. Né? Isso ajuda muito. A gente não se assusta tanto, sabe? Porque aquilo já está mastigado, né? Então, a vida é assim. Essa semana quase não consegui estudar. Dia das Mães eu não estudei. No sábado eu fiquei exausta. E aí eu vi filme. Uma amiga minha estava aqui. A gente foi no mercado. Estava um sol maravilhoso e tal. Aí na quarta-feira eu não estudei. Sabe, eu estudei meio picado esses dias. Estudei Eu muito acho muito interessante você compartilhar isso com a gente, porque existe muito um mito, uma construção que criou-se de que o pianista ele passa horas ali debruçado no instrumento e não faz nada além da vida dele. Que ele só Aham. está ali, que ele não tem filho, que ele não tem família. E eu acho muito interessante o que você já compartilhou em outros momentos também, que você disse que você estuda, às vezes, a peça lavando louça, você estuda a peça passando uma roupa. Comenta um Sim. pouquinho disso com a gente. Por exemplo, eu leio uma peça nova, uma obra que eu nunca toquei.
eu fico feliz quando eu estou fazendo outra coisa e eu consigo solfejar ela na minha cabeça, consigo cantarolar ela na minha cabeça, que ela já está internalizando. Então, às vezes, eu fico assim, quando eu estou memorizando alguma coisa, eu falo assim, aí vem aquele final, né, no Uber, assim, ó, no táxi, aí eu falo assim, aquele final, peraí, como é o acorde? Mas é essa inversão acá. Eu penso. Aí eu vou pro piano assim, eu tenho que resolver isso. Eu pensei e não consegui chegar a conclusão nenhuma. Aí eu chego em casa e falo, não, eu tenho que resolver isso aqui. Aí aquilo está resolvido. Não, termina desse jeito. Então, às vezes, eu estou fazendo uma coisa mais automática assim, e estou imaginando assim, não, aqui já é. Como é que eu poderia fazer isso? Eu penso muito fora do piano. Com a partitura, eu olho a partitura. No avião, às vezes, leva coisa que eu preciso, né? Por exemplo, eu fui para Portugal, o dia que eu cheguei, não estudei piano, só estudei no dia seguinte, que já era a véspera da gravação. Aí no avião não peguei nada, fiquei, não estou descansando. Mas aí de noite eu peguei o iPad e fiquei olhando umas coisas ali. Eu levei a partitura e iPad junto, não levo só o iPad não, levo partitura de papel também. Aí eu olhei para me lembrar, aqui eu vou gravar essa primeiro para me organizar. Qual que eu vou gravar? Gravar essa. Se der tempo eu gravo essa. Já pensando na sequência que eu ia gravar, entendeu? Para mim, é muito importante o planejamento. Ninguém vê esse planejamento que eu faço. Só eu. Porque ele fica na minha cabeça, entendeu? Aí eu anoto, programa. Então, vou mudar? Vou mudar por quê? Não, então, vamos ver. Minutar. Eu faço esse trabalho, assim, para mim é importante uma sequência boa de concertos, sabe? Pensa assim, tem a ver se eu vou fazer um bloco de terror. Eu tenho que ter uma história contada ali na minha opção de programa, sabe? Então acho que é isso que para mim me organiza, né? E eu E testo as você, coisas. você também tem uns momentos de distanciamento, assim, do piano, né? É, de, ai, respiro. É igual um relacionamento com uma outra pessoa. Ai, eu preciso respirar agora. Eu tenho vida, entendeu? Então, hoje, por exemplo, tinha feito outro planejamento, botei o relógio para despertar, estou dando uma oficina, chamou Oficenas. Eu acho que ainda dá tempo, quem quiser se inscrever lá pela Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte. Então, fiquei cansada, porque são quase 3 horas de oficina, né? Mesmo a gente fazendo um break. E aí eu fui dormir muito cansada. E aí hoje o despertador me embalou de novo para dormir. Eu dormi de novo. Ou seja, pensando em estudar, não estudei de manhã, não estudei de tarde, estou aqui. Mas amanhã já, já, já vou conseguir, entendeu? Então, é isso, assim, essa visão romântica do instrumentista, né, ela está muito longe da realidade. Muito longe, né? Eu estava outro dia, interessante que eu conversei com uma amiga, excelente pianista, que ela falou assim, me convidaram para fazer um concerto, mas estava meio em cima da hora. Eu toquei lendo, porque eu não tenho mais nada que provar a ninguém, entendeu? Tocou lindamente com o iPad na frente, lendo, pronto. Sabe? Ela falou, eu sei de cor, já toquei 500 vezes esse negócio de cor, mas assim, me chamaram em cima da hora, e eu dando aula, eu isso, aquilo, eu toquei lendo. E deu tudo certo, entendeu? Então a gente tem uma vida, né? Não é uma carreira muito entremeada de realidade, né? Não tem aquela aura. Assim. Tem no Que foi palco. muito criada e difundida, né? É o piano, é o solista do século XIX.
e do início do século XX, né? Que as coisas, né? As coisas também mudam. Quanto mais comunicação você tem, mais solistas vão ter, mais você vai descobrir, mais você vai descobrir que aquele solista é professor, que ele, sabe, que ele vai dar uma oficina ou que ele vai fazer alguma coisa, entendeu? É, você ser um pianista solista, viver de você tocar. Eu, uma época da minha vida, eu vivia de tocar, mas eu fazia muita música de câmara. E não era fácil, não. Eu viajava muito, muito, assim, muito. Todo mês eu tinha que viajar pelo menos umas 2 vezes. E quando você fala assim, eu vou ser pianista, eu penso assim, que eu já toquei para teatro, então eu fiquei durante alguns meses da minha vida indo para São Paulo de sexta a domingo tocar numa peça. Então eu levava filho, levava babá com filho, entendeu? Ficava, eu dava o meu jeito. Mas eles adoram hotel e viagem. Então, assim, essa visão, né? Eu acho lindo a gente ter essa visão do palco, né? O palco é sagrado mesmo. O palco é uma maravilha, né? Eu acho, assim. E não é, para mim, não é uma coisa de uma exibição, assim, egoísta. É óbvio que eu tenho que ir arrumada, porque todo mundo se arrumou para mim ver como é que eu não vou me arrumar. Eu penso nisso, né? Em respeito também, né? Então, você é uma ocasião especial, né? Para você e para quem está indo, né? Então, mas só que, para mim, o que me encanta é aquele silêncio. Eu partir do silêncio para fazer o som que eu quero, para eu tocar com a limpeza que eu estudei para isso. Para mim é isso. O palco é aquele altar, assim, sabe? É como se fosse uma coisa sagrada que eu tenho que dar o melhor que eu puder ali, entendeu? Com as condições que eu tiver, né? Então, e o silêncio daquilo ali não existe em outro lugar. Não existe na sua sala de estudo, não existe. Então, aquela coisa, assim, né? Aquela moldura toda ali, eu acho maravilhoso, porque é concentração, é você ali, ó, fazendo o E é uma melhor que você. concentração, agora que você está falando, não só da gente que está executando também, mas de quem está ali, né, para assistir aquele momento. A pessoa também está concentrada, ela está toda disposta para aquele som, para aquela música que vai chegar até ela. Então, eu acredito muito nisso, assim, é uma energia muito forte, aquele momento todo, né? Sim. O palco em si, né, a música que está acontecendo ali e o público ali com a gente, né? Eu sempre falo com o público que, assim, eu olho, eu falo assim, eu ainda fico encantada até hoje, depois de tantas décadas, eu olho e falo assim, nossa, vocês não têm ideia da felicidade que eu tenho, que eu olho, eu penso assim, cada um de vocês saiu da casa para vir aqui me ver. Isso para mim é uma honra, entendeu? A pessoa sai do sacrossanto lar dela, entendeu? Não sei nem onde a pessoa mora, e ela se preparou e ela foi para me ver tocar. Isso é muito precioso, né? Eu acho isso. Eu tenho que respeitar muito as pessoas que fazem isso. Nossa, eu acho uma bênção isso, né? Então, assim, eu tenho que tocar para mim tem que ser bom, porque se for bom para mim, vai ser bom para as pessoas. Então, eu tenho que dar o melhor que eu posso, pensando na música, né? Eu lembro muito do Nelson Freire falando isso, né? Com aquela luz que ele emanava, assim, era uma coisa impressionante. E ele sempre falava que ele tocava pela música, tocava para a música, que ele era um meio, né? Um meio daquilo ali, né? Então eu acredito muito nisso, assim, que a roupa, todo aquele invólucro
não vale muito se você não dedicar você, né? Por esse momento ali, né? Para mim é muito sagrado. Pra mim é muito sagrado. Eu adoro, adoro. Eu acho que é o lugar que se encontra isso, que a gente encontra isso. Eu estudo para E isso. aproveitando que a gente está falando disso, nossa, passamos um pouquinho do tempo. Eu queria que você comentasse, você vai estar no Rio se apresentando. Eu vi que você vai lançar um EP, o do Piano e Panela, é isso? Comenta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho, o que que é essa panela com o piano? Quando vocês vão se apresentar de novo? Eu vi que teve algumas apresentações. Aproveita para falar da sua apresentação em Recife mais uma vez, a do Sul, E convidar o pessoal. esse duo que eu tenho com o Felipe Resnick, o Felipe é meu orientando do mestrado profissional. E ele tem uma parte artística, que ele toca a panela de mão, que é mais conhecida como handpan, né? Que significa a mesma panela de mão. Mas eu falei para ele assumir esse nome em português, porque o trabalho dele no mestrado profissional é trazer para a panela de mão os ritmos brasileiros, a ciranda, o coco, a marcha e parece que ele vai fazer o jongo também, entendeu? Então, assim, é fazer um site que ele explica que instrumento é esse, da onde ele surgiu, e ele está virando um virtuoso, né? A gente fez um concerto agora dia 1º de maio, o EP está sendo lançado e nós temos uma página no Instagram que é do Piano e Panela. Então, lá vocês vão ver essas informações todas. O EP está sendo lançado com 4 músicas. Faceiro, o Abre Alas e o Cordão Carnavalesco da Chiquinha Gonzaga e mais o Trenzinho Caipira do Vila Lobos. E nós temos concerto aqui no Rio, no dia 27 de maio. Existe uma série no anexo do Teatro Municipal, que é um prédio que construíram atrás do Teatro Municipal, que tem uma sala mais para música de câmara, que chama a Sala Mário Tavares, que foi um maestro importantíssimo no Municipal durante muitos anos. Então, fizeram essa sala em homenagem a ele. E vai ter uma série lá, que a gente vai tocar no dia 27 de maio, às 19 horas. Então, essa série foi Eu me inscrevi no edital, e a princípio eu ia fazer sozinha. Mas aí, como surgiu essa oportunidade de tocar com o Felipe, eu vou fazer uma parte sozinha e depois eu convido ele para a gente tocar juntos, né? E aí tem agora, sábado, dia 14, em Recife, que eu não sei nem qual é o teatro, eu não me lembro, mas vai ser dentro o Festival Virtuose, que é de 12 a 14. Eu faço o concerto no dia 14. E tem Porto Alegre, dia 4 de junho, faço um concerto solo lá. Depois tem um festival em agosto, no Maranhão, que eu vou com o Quarteto Clarice, que é um quarteto de mulheres, que sou eu, a Ana Oliveira no violino, a Janaína Salles no violoncelo e a Andréa Ernest Dias na flauta. É um quarteto de mulheres que vai tocar músicas de mulheres nesse festival no Maranhão, em agosto. Aí vocês fiquem de olho. Em setembro, eu vou tocar no Festival de Pianos em Joinville. Não sei exatamente o dia, mas eu vou tocar lá. Em outubro, deve ter um concerto com orquestra na Sala Cília Meirelles, estamos aguardando. Então, assim, eu vou postando. Agenda o ano todo, pelo Brasil todo. Voltou, Eu queria. Voltou, né? Com força, né? Sim, Presencial. voltou com força e acho que é muito importante, né? Como você estava comentando antes do palco, tudo que a gente sente a hora que a gente sobe no palco para tocar
o quanto no online a gente não tem esse contato, né? Sente essa É. falta, assim, não é a mesma coisa. Só uma coisa assim, uma informação que eu soube hoje, que eu fiquei muito contente. Ah, tem uma bailarina no Teatro Municipal que quando eu dou aula para pianista de balé, eu chamo ela como demonstradora. É um luxo. É a Liana Vasconcelos, a página dela do Instagram é maravilhosa. E ela, não sei se foi ela que comentou, se foi um aluno meu que tentou comprar. Vão fazer o Lago dos Cisnes agora, né? Que eles estão online. O Corpo de Baile ficou online, sei lá quanto tempo. E aí está esgotado. Uma temporada no Municipal. Você vê como as Olha pessoas que estão sentindo. legal. Muita falta, muita Esse falta. aluno falou, professora, estava doido para ver, não consegui comprar. Aí ele falou o Cisne Negro. Eu falei, não, peraí. Cisne Negro é o nome de uma companhia. Será que não é o Lago dos Cisnes? Ele falou, é, isso, isso. Então, essa volta está sendo uma alegria para todos, né? Um Eu vou beijo tomar para minha linda vacina. você. Ah, a Linda está aqui? A linda Linda! tá, mandou um Eu, amém, um olha, coração. a Linda, eu sou fã dela, gente. Essa mulher toca Quem muito, não é é? uma pessoa tão bacana. Eu gosto muito dela, assim. Ela realmente é uma pessoa unânime, assim. Não há quem não goste dessa criatura tocando. Toca muito. E é uma pessoa maravilhosa. Adoro conversar com ela. É Ah, te excelente mandando beijo professora. aqui. Obrigada, querida. Obrigada, obrigada. Maria Tereza, eu queria te agradecer enormemente. Me Obrigada. empolguei aqui com a nossa live. Muito obrigada pela conversa, por compartilhar tanta coisa. Por mim, eu ficaria aqui horas, né? Você sabe que eu sou fã de carteirinha, assino, persigo, vou Muito atrás. obrigada. Gosto demais do seu Obrigada. trabalho. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, obrigada pela Fritz Dober também, de dar essa oportunidade, né? De chamar os pianistas. Muito bom. E ter você como apresentador é maravilhoso. Você como recepcionista da gente aqui é maravilhoso. Parabéns, eu gostei muito, Wanda. Que Obrigada. bom, obrigada. A gente, quem sabe, né? Pessoal comentar depois no final da live, compartilhar. A gente não repete essa dose para divulgar outros projetos. A gente nem falou da Chiquinha hoje, não deu tempo. E Vai ficar para falou. uma próxima. Fazer uma outra. Muito Sim, obrigada a sim. vocês todos. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, que acompanhou desde o início. Obrigada a todo mundo que passou por essa live. Ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponível no Instagram da Fritz Tober. Então, muito obrigada. Mês que vem tem outra. Fiquem ligados no Insta da Fritz, que a gente vai avisar o próximo pianista que vai estar aqui para conversar com a gente. Um beijo, Obrigada. boa noite, Maria Tereza. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.